Fala pessoal, hoje é a dica do dia a dia da advocacia familiarista. Vamos falar sobre testamento. O que o colega, o que o advogado deve fazer para que o testamento seja bom, o testamento seja tranquilo na hora de ser cumprido após a morte. Mas antes, segue a vinheta aí. Bom pessoal, então vamos falar sobre testamento. Mas antes, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal e também ative o sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos, tá? Então a dica hoje de testamento. Testamento é uma parte que muita gente ainda não tem esse hábito de fazer, né? As pessoas têm medo de fazer, pensam que está agorando, né? E a gente vai falar assim, é melhor fazer testamento. A pessoa fala assim, não, você está agorando para que eu morra? Não, é uma prevenção. Nós temos que mudar essa cultura porque o testamento ele facilita muito a sucessão, ou seja, principalmente a parte de inventário, né? Ou seja, já deixa determinado os bens para aqueles herdeiros que ele queira fazer como beneficiário, deixar como beneficiário. Ou seja, o testamento é muito bom, é um ato muito preventivo, é um ato que é bom de se fazer e que é possível revogar depois, tá? Então, testamento, não fique preocupado, faça testamento. E tem muita gente que pensa que fazer testamento não pode mais dispor dos bens. Pode sim dispor dos bens. Se eu fiz um testamento, deixei todos os bens ali e eu resolvo vender, a hora que enquanto eu estiver vivo, eu posso fazer o que eu quiser. O testamento só vale depois da morte. Inclusive, o testamento pode ser revogado. Ou seja, eu posso revogar o testamento, posso me arrepender. Ou seja, os atos do direito civil normalmente são irrevogáveis, mas os testamentos são revogáveis. E aí está permitido no Código Civil esse tipo de arrependimento. Só não pode revogar a parte de reconhecimento de paternidade. Reconhecer a paternidade dentro do testamento, aí é irrevogável, tá? Bom, o que se deve conter dentro de um testamento? Lógico, primeira coisa importante, a dica importante que eu gosto de falar bastante para os meus alunos, é que vocês têm que colocar um substituto. Porque o testamento é ato personalíssimo. Primeiro, o que é um testamento, né? Um testamento é um ato de disposição de última vontade. É formal e solene, é só por escrito, não existe por vídeo, não existe por áudio, nada disso. É por escrito. E o melhor deles é o testamento público. O testamento público é aquele que é feito perante um tabelião, num cartório de notas. Por que eu falo que é o melhor? Porque esse testamento público, que é feito perante um tabelião, este testamento provavelmente vai ser cumprido, porque hoje nós temos um provimento do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, provimento 56/2016, que determina que todo juiz e tabelião, quando for fazer um inventário, tem que entrar lá no site do SENSEC, lá no link RCTO, que são registros de testamentos online, para saber se tem ou não testamento. E o testamento público fica registrado nesse site que é o SENSEC. Tá? Então é muito difícil passar desapercebido esse testamento. Então o melhor que tem é o testamento público. No outro vídeo eu falo dos demais espécies de testamento, mas eu vou falar aqui a parte importante que se deve colocar dentro do testamento, você não pode esquecer realmente. Então o testamento é um ato personalíssimo, tanto para fazer como também para receber. Tá? Quem pode fazer no testamento? Pessoas a partir dos 16 anos. Muita gente pensa que é com a maioridade. Não é. É a partir dos 16 anos já pode fazer testamento. Artigo 1860, parágrafo único do Código Civil. No entanto, também para receber é personalíssimo. Ou seja, eu deixei para A, é só A que pode receber. Se o A morreu antes do testador, os filhos do A não recebem. Ou seja, não existe direito de representação dentro de um testamento. Não existe direito de representação dentro do testamento. Ou seja, se eu quiser deixar para uma outra pessoa, eu deveria manifestar. Por exemplo, eu deixo um imóvel X para A, caso A não receba, ou na falta dele, eu deixo para B, ou para o filho dele. Tá? Então, isso é uma substituição. Então, a parte importantíssima, claro, no outro vídeo, parte 2 do testamento, eu falo das outras cláusulas, mas essa cláusula é importantíssima. É no mínimo um advogado, quando for elaborar um testamento, precisa colocar uma substituição, tá? Testamentário, tanto para o herdeiro como para o legatário, como também para o testamenteiro, né?
ou também para um tutor, procurador, tudo é importante quando você nomeia dentro do testamento, um substituto. Então, as mais utilizadas são duas, vulgar ou ordinária, que é aquela simples designação de um substituto, e também a chamada recíproca, aquela que você nomeia 2 ou mais herdeiros ou legatários e declara que são substitutos entre si. Então a vulgar ordinária é bem simples, né? Por isso que é chamada vulgar ordinária, que é simples, é a simples designação do substituto. Por exemplo, vou deixar o imóvel X para A, na falta de A, vai para B. Ou seja, eu não quero que este bem que eu deixei dentro do testamento volte para a sucessão legítima. Se eu não quero que volte para a sucessão legítima, eu tenho que nomear um outro, porque se o A morrer antes ou ele não queira receber depois que eu morri, ninguém tem lá como substituto. Portanto, volta para a sucessão legítima, para a ordem vocacional hereditária que eu falei ali no vídeo, né? No último vídeo que eu fiz da sucessão dos descendentes em concorrência com um cônjuge sobrevivente, tá? Bom, então assista esse vídeo também passado aí que eu gravei a semana passada. Bom, outra situação, então essa vulgar ordinária. Na falta de A, deixo para B. Tem que colocar dessa forma, tem que ser determinado, nominado, senão não tem validade. Outro, então, a recíproca. Essa realmente o testador não quer que volte para a sucessão legítima jamais, jamais para a sucessão legítima, tá? Ele não quer que volte para lá, ele quer deixar aquele bem e não volte para os herdeiros dele, quer deixar para uma outra pessoa, tá? Portanto, ele deixa 2 ou mais herdeiros ou legatários e nomeia substitutos entre si. Portanto, ele deixou um imóvel X para A, B e C e declarou que são substitutos entre si. Na falta de A, a parte de A vai para B e para C. Na falta de A e B, vai tudo para C, tá? Então é recíproca, essa é importante também para vocês, tá? Mas antes, deixa eu dar mais uma observação para vocês que é importante. Num testamento, a pessoa que tem herdeiro necessário, descendente ascendente, ou cônjuge, ou companheiro sobrevivente, não pode deixar mais do que 50%, porque tem herdeiro necessário. Se tiver herdeiro necessário, eu só posso expor de 50%, da metade. Os outros 50% já está assegurado aos herdeiros necessários. Então eu só posso expor de 50%. Se não tiver esses 3, descendente, ascendente, ou cônjuge, ou companheiro sobrevivente, tá? Depois a outra discussão se o companheiro é ou não herdeiro necessário, eu entendo que sim, tá? E se tiver um desses 3, não pode expor mais do que a metade. Se não tiver nenhum deles, pode expor o que você quiser, o 100% para quem você quiser. Então, somente se tiver esses 3, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento, tá? Agora, se não tiver esses 3, um desses 3 não tiver, você pode fazer o que quiser com o seu patrimônio 100%. Mas antes de encerrar esse vídeo, né, já estou encerrando, não esqueça aí de curtir aí o meu canal, curtir o meu vídeo e se inscrever no meu canal. Não deixe de se inscrever no meu canal, hein? E ative o sininho aí para vocês receberem a notificação. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, hein?